HCTR11, sai o novo relatório gerencial desse fundo imobiliário, novas informações. No vídeo de hoje você vai sair daqui sabendo se esse fundo está se recuperando ou se as informações continuam muito negativas e ele vai continuar caindo em mercado. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto, por aqui no meu canal toda semana tem conteúdo novo para te ajudar aí na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Conteúdo de valor para te agregar na sua vida. Ou seja, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para sempre ser notificado quando conteúdo novo sair. E também, ao final do vídeo, deixe seu like e o seu comentário do que você achou do nosso conteúdo de hoje. O HCTR11, fundo que ficou muito conhecido nos últimos anos por trazer altos dividendos, fundo sempre classificado ali como high yield, fundo que tem um risco bem grande nas suas operações, mas estava trazendo altos dividendos. A partir do momento que esses riscos foram colocados aí em mercado e de fato aconteceram, e muito do dividendo que se tinha lá atrás não existia mais, muitas pessoas começaram a vender esse fundo imobiliário, fundo esse que a gestão em muitos momentos cometeu bastante deslizes mesmo aí dentro da gerência do fundo imobiliário, não soube em muitos momentos contornar várias situações e fez com que o preço dele em mercado tivesse uma das maiores quedas aí no mercado nos últimos tempos. Em um ano, a gente está falando aqui de uma queda que chega próximo dos 70%. Então, se a gente for olhar lá em setembro de 2022, era um fundo que era negociado a R$ 101. Hoje ele está sendo negociado a um pouco mais de R$ 30 em mercado, tá? Então tem muita gente que fica naquela dúvida, poxa, eu comprei lá atrás esse fundo para mais de R$ 100 e hoje ele está aí por volta dos 30. Será que ainda faz sentido manter esse fundo imobiliário em carteira? Será que ele tem potencial de recuperação? Saiu o relatório gerencial novo desse fundo para a gente entender aqui alguns pontos e como a gestão está enxergando tudo isso. Então, o último dividendo que ele trouxe, 17 centavos, né, para um fundo que pagava muito mais de R$ 1 ali em mercado, é um dividendo que fica muito abaixo, né? O fundo tem um valor patrimonial de 2,48 bi e nesse momento ele está sendo negociado, né, a 0,96. Isso foi com a cota em mercado a R$ 43 que eles fizeram essa conta, né? Então tá até bem defasado isso. Então é um desconto bem grande dentro de mercado, né? Aqui eles trouxeram também o yield anualizado de 4,8%, também que é um yield bem abaixo, tá? E aqui nos highlights eles trouxeram aqui algumas informações que é importante a gente entender, né? Então eles trouxeram aqui primeiro a última distribuição, que foi a distribuição de agosto, que foi feita em setembro de 2023, né? Redução nos valores decorrente da restrição imposta pela diminuição do saldo contábil acumulado, né, impactado pela remarcação de ativos atrelados ao gramado parque em períodos anteriores, né? Então, eles falam dessa queda aí dos dividendos. Perspectiva para distribuições futuras, isso aqui é importante. Mantendo-se as variáveis constantes, o HCTR deve distribuir o resultado referente a setembro, né? Setembro que se paga em outubro, semelhante ao observado em agosto. Ou seja, eles estão trazendo aqui que provavelmente o próximo dividendo desse fundo imobiliário, já aqui no relatório gerencial, seja na casa dos 17 centavos ou algo muito próximo disso. E a partir de outubro, né, que vai ser pago em novembro, projeta-se crescimento gradual nos valores a serem distribuídos de forma mensal por esse fundo imobiliário, tá? Então, o que a gestão está trazendo aqui? Que o HCTR11 teve essa queda dos dividendos aí causado por tudo que veio sendo impactado ao fundo imobiliário nos últimos tempos, vai manter essa mesma distribuição de dividendos aí para o próximo mês, mas que pretende já nos próximos meses tentar aumentar essa distribuição. E isso é importante, você que é cotista desse fundo imobiliário está ciente. Por quê? Quedas em dividendos, né, dividendos baixos, né, impacta o preço desse fundo imobiliário em mercado. Então, se o fundo vai manter mais um mês com esse dividendo bem abaixo, muito provavelmente a gente vai ter um impacto bem forte no mercado, porque tem muito investidor que olha somente para essa questão aí, de fato, financeira ao longo do tempo. Aqui eles trazem alguns pontos bem interessantes. Resultado recorde do grupo Wish, né? Então, é uma dos devedores aqui do fundo imobiliário, está com resultados bons, né? Evento subsequente do CRI Tower aqui, que eles trouxeram também ponto importante, retomada da distribuição do CRI Alta Vista também. Então,
Então eles estão trazendo algumas informações que eles consideram otimistas aqui para o fundo imobiliário nos próximos meses, né? Aqui alguns comentários aqui da gestão ao longo do relatório gerencial, algumas coisas que eles sempre trazem aqui nos relatórios, né? Falando aqui um pouco do grupo IST e tudo mais. É importante a gente olhar essa parte aqui, a parte contábil do fundo, para a gente entender alguns pontos, né? E essa parte aqui de baixo é a parte de fato que eu considero assim mais importante para a gente entender o que é que o fundo está gerando de receita e o que é distribuído de renda, porque se a gente for olhar aí os relatórios gerenciais do primeiro semestre de 2023 e até ali de julho e agosto, a gente vai ver que as coisas não estavam nada bem, né? A gente pode ver até aqui, ó, os resultados aqui de maio, junho e julho, para vocês verem exatamente isso, né? O fundo imobiliário estava gerando aqui 34 centavos, né, em caixa por cota e distribuindo na casa de 50, ou seja, eles estavam distribuindo dividendo acima do que ele gerava de receita, basicamente era isso. No mês aqui de junho, 48 centavos gerados, 50 centavos de dividendos, né? Então isso foi consumindo o caixa do fundo ao longo do tempo. No mês de julho, a mesma coisa, 28 centavos sendo gerado, teve um pagamento de 50 centavos por cota. Então isso foi acabando com o caixa do fundo ao longo do tempo e esse era um jogo que estava sendo muito perigoso para o fundo. Então era certo que em algum momento essa distribuição cairia, porque não teria de onde mais tirar dinheiro, né? Se você ganha 10 mil por mês e gasta 15 e fica ali pegando esses 5 mil reais da sua reserva de emergência, que seja ao longo do período, vai chegar um momento que sua reserva vai acabar e você vai ter que readequar a sua vida financeira. E foi exatamente isso que aconteceu dentro do fundo imobiliário. Ele, em algum momento, teria que cair de forma muito forte ali os seus dividendos. Foi isso que aconteceu ali entre agosto e setembro. O fundo trouxe ali 17 centavos de dividendos e teve uma geração de caixa que foi maior do que a dos meses anteriores, 51 centavos. Esse é um ponto positivo aqui que eu vejo nesse relatório aqui gerencial do HCTR11, né? Eles vinham fazendo aqui um trabalho que não era interessante, era de fato aqui até uma irresponsabilidade financeira aqui com o fundo imobiliário, distribuindo acima do que era pago e a partir desse mês aí agora teve que de fato diminuir bastante o seu dividendo, mas já volta a distribuir um caixa interessante. É interessante a gente observar isso nesse mês, muito bom mesmo, mas é importante a gente ver se isso vai continuar nos próximos meses. Se o fundo vai continuar tendo ali, de fato, um crescimento nessa geração de renda, se vai ficar acima dos 50 centavos ou se vai acontecer nos outros meses. Ele vai cair para 30, para 20 centavos ali e vai ter que segurar esse dividendo. Então, é um trabalho que vai ter que ser feito olhando para os próximos meses. Não dá para achar que só porque esse último mês foi um ponto mais positivo que as coisas vão continuar assim. É preciso estar sempre observando para ver se isso vai continuar dentro de mercado, mas já é um ponto que se você é cotista e está esperando a recuperação do HCTR, já é um ponto que você pode olhar com mais positividade. Aqui eles trazem um pouco do histórico de distribuição, como eu disse, né? Se a gente for olhar um ano atrás, era mais de R$1 por cota que ele distribuía, agora na casa de 17 centavos e o mercado é muito sensível à distribuição de renda, não teria como não cair, né? Olhando para a carteira do fundo, 82% aqui está em CRIs, tá? 18% em outros fundos imobiliários e 0,4% em caixa. Então percebam que o caixa do fundo ainda é muito pequeno, tá? Em tamanho aqui do fundo ainda é um caixa muito pequeno, mas que pode vir a aumentar se de fato a geração de receita crescer ao longo do tempo, tá? Aqui a gente tem algumas informações gerais aqui do fundo, aqui a gente tem de fato a carteira do fundo, os CRIs do fundo. É importante a gente olhar exatamente nessa parte aqui, status, para a gente entender como é que o fundo imobiliário vem se comportando no mercado, tá? Em negociação, a grande maioria aqui dos CRIs estão, então por isso que o resultado do fundo caiu tanto nos últimos tempos, né? Porque está em processo, em briga judicial para essas dívidas serem pagas. Então tá grande parte aqui, todos esses aqui que têm essa bola amarela é porque estão em negociação. Os que têm a bola verde, o verde puro aqui, né? Eles estão adimplentes, né? Com o waiver. O que significa isso? Eles estão adimplentes simplesmente porque
foram negociados, ou seja, o fundo teve que abrir mão para que esses CRIs ficassem adimplentes, o que não é um ponto muito interessante, mas também não é o pior de todos os mundos, né? Apesar do fundo ter aberto mão de parte ali da receita, conseguiu manter isso adimplente. Então, se não fosse essas negociações, as coisas seriam ainda piores para o HCTR. Então, a gente pode ver aqui que tem vários aqui, né, que estão adimplentes em waiver, né? Então, a gente pode ver esses dois primeiros, esses outros três aqui, né, adimplentes por waiver. E os CRIs que estão de fato adimplentes sem precisar de negociação é a menor parte, né? Que são esses aqui que tem essa verificação aqui dentro do círculo verde. Então esses aqui são os que estão de fato adimplentes, que não é a grande parte aqui e que de fato, se a gente for olhar em relação à porcentagem de patrimônio, é a menor parte do fundo imobiliário. Por isso que o HCTR11 vem sofrendo bastante ali ao longo do tempo. Então é importante os cotistas cobrarem esse posicionamento aí da gestão para que de fato eles consigam negociar e esses CRIs voltem a ficar adimplentes aqui em mercado. Em relação à carteira de fundos imobiliários aqui do HCTR, ele fez algumas compras durante esse último mês. E um dos fundos que ele colocou aqui dentro, aumentou a sua posição aqui em mercado, foi o HCST11, fundo da mesma gestora do HCTR11. O que esse fundo imobiliário é? É um fundo imobiliário que não vem trazendo renda aí nos últimos meses. Então, se a gente estava falando de pontos positivos mais acima, esse é um ponto que eu considero negativo. Qual é o propósito da gestora, de fato, em aumentar a exposição a um fundo que não vem trazendo renda para ele, né? E aqui a gente pode ver que pode-se ter até um tipo de conflito de interesse mesmo, né? Da gestora comprar fundos imobiliários do próprio time de gestão. Então, é um ponto para ser levado em consideração aqui também com as estratégias que a gestão está levando aqui para os próximos meses e para essa fase de recuperação do HCTR11. Então, aqui está todo o relatório gerencial, aqui mais abaixo tem os ativos do fundo e tudo mais, mas é algo que vem se repetindo ao longo dos últimos relatórios. As principais informações a gente conseguiu trazer aqui de forma mais resumida para você, mas se você quer ter um acesso aí mais a fundo, é importante você dar uma lida no relatório gerencial, mas de fato, o que vem acontecendo dentro desse fundo imobiliário? Já melhorou um pouco do seu caixa, né? Já mostra um pouco mais de otimismo ali nas operações para os próximos meses. É uma luz no fim do túnel, sim, mas operações controversas como essa que eu acabei de mostrar para você, de um outro fundo imobiliário da casa que não está rendendo, é algo que deixa a desejar, sim, a própria gestão do fundo imobiliário. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou aqui desse último relatório, o que você pode tirar de conclusão, se você está investindo ou não em HCTR, eu quero saber a sua opinião, beleza? Mas antes da gente encerrar esse vídeo, caso você queira ter o acesso e as recomendações de analistas profissionais de mercado te mostrando onde investir, até quanto pagar por cada fundo imobiliário e assim construir uma estratégia em mercado, uma estratégia realmente duradoura, clica no link que eu vou deixar aqui, você vai ter acesso à carteira recomendada da Orion Research e por lá você vai ter uma carteira de fundos imobiliários que nos últimos 4 meses teve uma valorização de mais de 10% em mercado. Clica lá e conheça a carteira de FIIs da Orion. Esse foi nosso vídeo de hoje, até o próximo, valeu!